Amados de Deus e queridos irmãos e irmãs, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela continue com todos os irmãos, com todas as irmãs também. E nós estamos aqui para mais uma transmissão ao vivo. Quero cumprimentar a todos os irmãos e irmãs que estão chegando agora. Aí já estão junto conosco a Simone Servilha, também a Ivanete Magalhães, também Felipe Calmon, Roberto Silva, Bispo Adriano, um grande abraço, Bispo Adriano, Graziele também Antunes, Michele Rangel, Joana Santos também já está aí conosco. Nós vamos falar hoje sobre Lucas, capítulo 12, a partir do versículo 13. Lucas, capítulo 12, a partir do versículo 13. A Valdileia Ramos também, a Adélia Francisca. Eu quero agradecer a todos os irmãos e irmãs que voluntariamente têm nos ajudado, têm dado condições para que nós continuemos esse trabalho de denunciar a hipocrisia e orar pelos inocentes. O Anderson Matias, olá Anderson, tudo bem com você? Que Deus continue lhe abençoando, tá? Solângelos Cabeleireiros também está aí, a Maria Maria da Penha, aliás, Marco Costa. Eu gostaria que você compartilhasse, tá bom? Eu estava ouvindo um hino muito antigo no grupo Novo Som, Tu és soberano. Lembra desse hino? Tu és soberano. Vamos ouvir um pouquinho desse hino? Vamos ouvir um pouquinho.
Muito bem. Eu gostaria de pedir também aos irmãos e às irmãs que compartilhasse esse live. E você também que está precisando de oração, daqui a pouco nós vamos realizar uma oração em favor de todos os irmãos. Vamos orar em favor de todas as irmãs. Vamos fazer uma oração em favor de todos. Um abraço a Catarina também, tá? Que Deus continue lhe abençoando. Catarina, José Neto, Laisa, todos que estão na Suíça, né? Aquela comunidade maravilhosa lá. Muito bem. Meu irmão, minha irmã, Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. A partir do versículo 13. Você sabe que no meio evangélico hoje existe aquela doutrina da teologia da prosperidade. O evangelho da prosperidade, o evangelho da confissão positiva. E o que esses teólogos, podemos assim dizer, da prosperidade, teólogos, entre aspas, o que eles pregam, o que eles anunciam? Eles usam versículos isolados da Bíblia, versículos, na maioria das vezes, do Antigo Testamento, versículos que foram usados fora do contexto histórico, do contexto bíblico, para justificarem a teologia da prosperidade. E mais, de acordo com esses homens, a pessoa só está bem com Deus se ela estiver bem financeiramente. Ou seja, se a pessoa ela tem dinheiro, se a pessoa tem mansões, cobertura, se a pessoa ela tem dinheiro no banco, então isso é sinal de que Deus está com essa pessoa, de que ela está sendo abençoada, que ela está usando a fé. Ao passo que aquelas pessoas que estão passando por dificuldades financeiras, elas estão endemoniadas, elas não estão bem, elas são caídas, existe um demônio na vida delas. Porque a riqueza, na concepção deles, é o termômetro de espiritualidade. Ou seja, a pessoa rica é porque Deus está com ela, porque Deus está abençoando ela. E a pessoa pobre é porque ela está mal com Deus. É porque Deus não está olhando para ela. Pelo contrário, ela está sendo atingida por um mal, por uma maldição, por um demônio. Normalmente eles usam versículos como aquele versículo que Deus usou para Josué: todo lugar em que pisar a planta do vosso pé eu vos darei. Aquele versículo que está lá em Deuteronômio, que só estarás por cima e não estarás por baixo, serás cabeça e não cauda. Então, às vezes, nem empregado a pessoa ela pode ser. Então, eles trabalham com isso. Ou seja, eles medem a espiritualidade, a fé da pessoa pela condição econômica da pessoa. E aí, é justamente aí que eles conseguem atrair
multidões. Porque imagine só, no Brasil, por exemplo, no Brasil, onde 14 milhões de pessoas estão desempregadas. Então, normalmente as pessoas, elas creem em Deus. Então elas creem em Deus. Aí elas ouvem que esse Deus vai enriquecê-las, que esse Deus vai dar para elas uma mansão, que Deus vai dar para elas um carro novo. Então essas pessoas, elas são atraídas por isso, porque elas pensam ser isso um bom negócio. Bom, eu creio em Deus, eu acredito em Deus. E ainda mais, Deus vai me dar tudo isso, Deus vai me dar riquezas, Deus vai me dar prosperidade, Deus vai me dar um carro novo, Deus vai me dar uma casa nova. Só que esses homens, o que eles fazem? Para Deus te dar uma casa nova, você tem que pegar a casa que você tem e dar. Para você ter um salário maior, você tem que pegar esse salário que você tem e dar. Para você ter um carro novo, você tem que pegar esse carro que você tem e dar. E aí as pessoas, nessa ganância ou nesse interesse de sempre terem o melhor ou coisas maiores, elas vão entregando aquilo que elas têm. Quando eles não usam o sentimento também. Qual é a mãe que não quer ver o seu filho livre das drogas? Mas eles dizem, para você ver o seu filho livre das drogas, você tem que pegar esse envelope aqui e colocar dentro do envelope a quantia tal. Qual é a esposa que não quer ver o seu marido livre do vício, das drogas, do álcool, da prostituição? Então, eles dizem, mas para isso, você tem que fazer o seu sacrifício, você tem que dar aquilo que você não podia dar. E nada acontece na vida dessas pessoas, por quê? Porque elas estão barganhando com Deus e Deus não prometeu absolutamente nada disso. Deus não prometeu isso. O evangelho que nós devemos anunciar é o evangelho do arrependimento, da vida eterna, olhar para as coisas espirituais. Eles usam, mas espera aí, nós somos filhos de Deus e Deus é rico. Então, se Deus é rico, nós também temos que ser ricos. Nós não podemos aceitar. Então, usam isso. Agora, eu pergunto para você, meu irmão, minha irmã, você que é pai, você que é mãe, tudo que o seu filho pede, você dá? Tudo que o seu filho pede, você entrega para ele? Não. Por quê? Porque nem tudo que o seu filho pede vai ser bom para ele. Então, eles usam todos esses argumentos, e normalmente digo, argumentos que são usados, tirados do Antigo Testamento, versículos isolados, fora do contexto, que foram usados no Antigo Testamento para com o povo de Israel. É claro, evidente, que Deus, ele tem o prazer de nos abençoar. O Senhor Jesus, quando orou e nos ensinou a orar, a oração do Pai Nosso, ele disse, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Ele disse para os discípulos, observai as aves dos céus, observai os lírios do campo. Vocês valem muito mais do que as aves, do que os lírios. E se Deus sustentou e sustenta as aves, se Deus veste os lírios, Ele também vai cuidar de vocês. Ora, o Senhor Jesus, em certa ocasião, ele estava no meio de uma multidão, e é isso que nós vamos ler agora. Lucas, capítulo 12, versículo 13. Lucas, capítulo
12, versículo 13. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Então, uma pessoa no meio da multidão falou para Jesus: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Então havia uma briga, uma discussão entre irmãos por causa de uma herança. Por causa de uma herança. Você veja que, às vezes, na maioria das vezes, a riqueza, o dinheiro, a riqueza material, ela não traz união para a família, às vezes traz até divisão. Às vezes traz até divisão. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes respondeu: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Então aqui, Jesus, ele acaba de vez com essa teologia errônea, teologia da prosperidade, que diz que a espiritualidade da pessoa, ou a sua condição espiritual, é medida por aquilo que ela tem. Por aquilo que ela tem. Então, existem líderes religiosos que dizem isso. Se a pessoa, ela tem, é porque então Deus está com ela. Se ela não tem, então é porque Deus não está com ela. Ou seja, a pessoa é medida, a sua espiritualidade, a sua fé, a sua condição diante de Deus é medida por aquilo que ela possui. Segundo esses falsos profetas, segundo esses líderes religiosos. Ou seja, naquela passagem do rico e de Lázaro, segundo esses teólogos, segundo esses falsos profetas, aquela palavra que está em Lucas também, segundo eles, então aquele rico é que estaria salvo e o pobre que estaria perdido. Lázaro estaria perdido. Mas naquela parábola aconteceu o contrário. O rico foi para o inferno e o pobre, Lázaro, foi para o seio de Abraão. Então, Jesus mostra claramente que a nossa espiritualidade, ela não é medida por aquilo que nós temos. Ah, se eu tenho um carro novo, então é porque eu estou sendo abençoado por Deus. Deus está olhando para mim. Ou então, se eu ando de ônibus, de autocarro, então Deus não está comigo. Se eu tenho uma casa própria, então Deus está comigo. Se eu não tenho uma casa própria, então Deus não está comigo. Se eu trabalho num trabalho simples, mas digno, para eles, essa pessoa está mal. Se ela é uma empregada doméstica, se ela trabalha como empregada, como funcionário, para eles a pessoa tem que ser cabeça, tem que ser uma empresária, um empresário, tem que ser uma pessoa de posses, para que ela então mostre para o mundo que Deus está com ela. E você repara que os testemunhos são assim. Eles só querem esses testemunhos.
Porque na cabeça deles, as pessoas que têm são as pessoas que estão mostrando Deus. Quer dizer, não importa nem o caráter da pessoa. E por isso que o evangelho tem sido envergonhado. Porque o que acontece? As pessoas que vão atrás desse evangelho de prosperidade, de riqueza, elas dão as suas posses, elas dão aquilo que elas têm, não acontece nada na vida delas, elas vão ficando cada vez mais pobres, observa bem, elas vão ficando cada vez mais pobres. E quem enriquece? São os líderes religiosos. Os líderes que têm mansões, os líderes que têm carros blindados, e aqueles carros que são topo de gama, aqueles carros que são aqueles carros de alto padrão. Você pode ver, eles só andam de Audi, Mercedes, por exemplo, Bentley, aqueles carros mesmo, no Brasil, por exemplo, carros de 400, 500 mil reais. E o povo que acredita neles não tem nada disso. Então eles têm aviões, helicópteros, não é verdade? Só eles enriquecem, só eles ficam ricos. Usam roupas caríssimas, de marca, só eles enriquecem. Então o evangelho é escandalizado por causa deles. Porque hoje, quando se fala de pastor, quando se fala de bispo, as pessoas logo associam ladrão, tem muito dinheiro, tá rico. Hoje em dia as pessoas dizem assim, abrir igreja é um bom negócio. Assim, que abrir uma igreja, eles até colocam frases assim, né? Frases tipo, pequenas igrejas, grandes negócios. Então eles fazem isso, o evangelho está sendo denegrido por causa desses homens. Eles contrariam as palavras do Senhor Jesus. Porque as palavras do Senhor Jesus, ele foi bem claro, ele disse, a vida de um homem a vida de um homem não se consiste na abundância dos bens que ele possui. Não é o que você tem ou o que você não tem que vai determinar a sua condição espiritual diante de Deus. Não, meu irmão, não, minha irmã. E não vá atrás dessas promessas. Não vá atrás dessas ilusões. Deus até pode lhe dar uma condição melhor, mas a palavra de Deus nos ensina a nós nos contentarmos e estarmos alegres com aquilo que Deus tem nos dado. Aquilo que Deus tem nos dado. Não ficarmos indo atrás, vivermos uma vida atrás, correndo atrás de riquezas e deixando de viver a nossa vida. Continuando, Jesus lhes proferiu ainda uma parábola dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância. O campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo, que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos. O que eu farei? Pois eu não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te.
Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, não é rico para com Deus. Jesus foi bem claro. Jesus aqui, ele acaba de vez com a teologia da prosperidade. Aqui ele acaba de vez com esse argumento de que se mede a condição espiritual da pessoa, né? Se calcula a condição espiritual da pessoa pelo que ela tem. Jesus aqui acaba de vez com isso. Meu irmão, minha irmã, fuja desse evangelho de prosperidade. Fuja. Procure um lugar, se você tiver que congregar, procure um lugar aonde o evangelho que é pregado é o evangelho de arrependimento, de salvação. O evangelho pregado e anunciado pelo Senhor Jesus. Fuja dessas promessas de riquezas, porque essas promessas são apenas armadilhas para tirar o que você tem. São armadilhas para tirar o que você tem. Procure um evangelho aonde uma igreja, um local onde se pregue o evangelho de Cristo. A salvação, o batismo nas águas, o arrependimento, o amor ao próximo. Procure esse lugar e fuja daqueles lugares aonde é pregado, anunciado esse evangelho falso, deturpado de prosperidade e de riqueza e de engano. Porque na cabeça deles, todos aqueles que servem a Deus têm que ser ricos. E não é isso que a Bíblia mostra. Não é isso. A Bíblia nos mostra que Deus cuida de nós. Que Deus cuida de nós. Mas que, na maioria das vezes, a riqueza é uma grande armadilha. É claro que Deus não está dizendo que a pessoa não possa ser rica e que a pessoa rica não possa ser salva. Mas Jesus disse que é muito difícil. É mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Nós vamos agora fazer a oração. Eu queria orar por você, queria orar pela sua família, orar pela sua casa, né? Orar pela sua casa, orar pela sua família. E saiba, meu irmão, minha irmã, que as bênçãos de Deus, elas vêm de acordo com a vontade dele. Esses homens, eles não pregam Romanos 8,32. Eles não pregam Romanos 8,32, que diz: aquele que não poupou seu único filho, antes por todos nós o entregou, não nos dará com ele graciosamente todas as outras coisas? Você pagou alguma coisa para que Jesus morresse na cruz por você? Você teve que dar alguma coisa para que Jesus morresse na cruz? Não. Ele morreu porque ele nos ama, se entregou por nós. E é assim que devemos crer. É assim que nós devemos buscar esse Deus maravilhoso. Vamos falar com Deus, vamos orar. Ó Senhor, Deus, Criador dos céus e da terra, Deus soberano, Deus altíssimo,
em o nome do Senhor Jesus Cristo, pela tua compaixão, pela tua misericórdia, nós estamos agora, em nome de Jesus, diante de ti, para pedir ao Senhor, meu Deus, que não afaste de nós a tua compaixão, a tua misericórdia, a tua graça. Eu quero, neste momento, te louvar, te agradecer, Senhor, pela minha vida, pela minha família, pelos irmãos e irmãs, por todos aqueles que têm feito parte dessa família que tem se formado através da internet. O Senhor conhece a necessidade dos teus filhos. O Senhor conhece o que os teus filhos necessitam. Aqueles que necessitam de paz, de saúde, de harmonia. Aqueles que necessitam de portas abertas, de trabalho. Aqueles que necessitam de paz e de perdão. Ó, meu Senhor, eu oro por todas as famílias. Que o Senhor proteja, que o Senhor guarde, que o Senhor livre de todos os males. Obrigado pela tua palavra que tem a cada dia nos alimentado. A tua palavra que tem nos lavado, iluminado os nossos olhos. A tua palavra que tem sido luz para os nossos caminhos. Ó Senhor, obrigado. Toma todos em tuas mãos. Conceda a esta pessoa aquilo que ela necessita, aquilo que ela precisa. Meu Deus, é no nome do Senhor Jesus Cristo que eu entrego tudo e todos nas tuas mãos. Amém. Meu irmão, minha irmã, nós continuaremos denunciando a hipocrisia e orando pelos inocentes. E se você acredita que esse trabalho é importante, e se você quer se unir conosco e deseja voluntariamente nos ajudar de alguma forma, de alguma maneira, entre em contato conosco, tá bom? Tem aí os contatos, o e-mail, tem aí também o WhatsApp. Que Deus continue abençoando a todos, um forte abraço, vamos em frente.